Pessoal, para falar de Idade Média, a gente vai agora no módulo 3, né, do período medieval, e vamos entender agora, na verdade, o desenvolvimento das principais civilizações desse período, tá ok? Muito importante que você perceba que a partir daquelas características gerais que nós estabelecemos anteriormente, nós conseguimos entender que esses povos que ocuparam a Europa, principalmente a partir da Península Itálica, os chamados germânicos, vão começar a desenvolver civilizações próprias, que vão se desenvolver em fortes impérios. Acho que o mais importante de todos, né, desses impérios que a gente vai comentar aqui, é o chamado Império Franco ou Reino Franco. Os francos derivam da região de onde hoje é a França, por isso tem essa relação do nome, né, do local com o nome do povo, e vai passar por um processo de expansão territorial muito interessante a partir de duas dinastias. A primeira a gente vai falar agora, que é a dinastia Merovingia. Tem esse nome por conta do seu primeiro rei, que foi Meroveu. Inclusive, Meroveu utilizava o peixe como símbolo de sua família, significa vindo do mar. Notamos, gente, que Meroveu tem como seu descendente direto Clovis, que se torna um dos principais reis merovingios desse período. Clovis tem uma importância muito significativa, porque ele é o primeiro rei franco a se aproximar da questão católica e estabelecer uma conversão. Notamos, gente, que a conversão ao cristianismo é um aparato fundamental para esses povos conseguirem ter uma vida política, conseguirem terem acordos, conseguirem de alguma maneira desenvolver seu território. Os povos germânicos que não aceitaram de bom grado a conversão ao cristianismo acabaram definhando rapidamente, como é o caso, por exemplo, dos vândalos. Então, realmente, para ter uma vida longa, para ter uma vida útil, para ter realmente uma sobrevivência no solo europeu, muitas vezes esses povos acabavam recorrendo a esse acordo, a conversão total ao cristianismo, a partir do seu rei, Clovis, que se aproxima muito da fé católica. E, gente, o contato com o catolicismo é fundamental, porque a partir dali você começa a ter investimentos, você começa a ter auxílio da fé cristã, e nesse momento você começa a ter santos, o desenvolvimento de divindades católicas. Então aqui há um encontro da cultura bárbara com a cultura cristã, da cultura germânica com a cultura católica ocidental, que vai começar a formar todo esse catolicismo ocidental que nós conhecemos. A expansão territorial de Clovis é invejável, chegando até a própria região da Gália, conversando ali com uma região mais do noroeste europeu, ok? Conforme a gente vai percebendo a expansão territorial de Clovis, nós notamos que determinados funcionários reais da corte, os chamados prefeitos de palácio, que alguns livros vão chamar de majordomos, se tornam figuras fundamentais. Porque é um período de expansão e fica difícil você concentrar todos os interesses na figura de um único líder. Então você começa a ter uma certa descentralização. Esse novo período da dinastia Merovingia é chamado de período dos reis indolentes, porque de fato são figuras administrativas, os chamados prefeitos palacianos, que não concordam muito bem com a centralização. E dentre desses prefeitos que acabam se destacando, um majordomo que se destaca muito é Carlos Martel, que acaba tendo uma função muito importante na famosa Batalha de Poitiers no ano de 732 depois de Cristo. A Batalha de Poitiers ela é fundamental na Idade Média, galera, porque ela mostra os francos contra os árabes, não permitindo o avanço do povo muçulmano em direção à Europa, contendo esses árabes nas suas regiões. A vitória de Carlos Martel nessa batalha vai ser fundamental para que ele se acaba consolidando como líder muito importante. E nós notamos, gente, a união de três forças em prol do bem público no período medieval. O rei, a Igreja Católica, o clero católico e a nobreza. Diferente do Império Romano, que centralizava tudo no Estado, que centralizava tudo na figura do César, nós temos aqui três forças fundamentais que vão controlar esse bem público. As terras, os tributos, toda a expansividade territorial militarizada vai estar nas mãos desses indivíduos. Nós estamos aqui cada vez mais caminhando para o processo do feudalismo. O feudalismo ainda não existe exatamente nessa época, a gente vai falar dele lá na frente, mas estamos cada vez mais próximos desse tipo de característica. E ela só pode ser compreendida na próxima dinastia, que chamamos de Carolíngia. Dá uma olhada aqui no próximo tópico para você entender. Depois da dinastia dos Merovingios,
nós vamos estudar agora a dinastia carolíngia, que tem início, né, com o herdeiro de Carlos Martel, que nós vimos na aula passada, né? O herdeiro de Carlos Martel tem um nome um pouco infeliz, né, gente? Pepino o Breve, porque era realmente baixinho, né? No inglês, Pepino the Short. Pepino, gente, se torna o grande herdeiro de Carlos Martel, que dá origem, né, à dinastia carolíngia, e de fato é um momento em que Pepino estabelece importantes vitórias para os francos, principalmente na região da Península Itálica, expulsando os lombardos daquela região. A gente percebe como a relação de Pepino com o catolicismo ela é ainda mais próxima, ele amplia as conquistas de Clovis, né, que teria sido também um grande rei merovingio, criando o chamado Patrimônio de São Pedro. O Patrimônio de São Pedro, gente, ele é o embrião do que você conhece hoje como Vaticano, os estados papais. Um patrimônio criado para a Igreja Católica, né, ter a sua própria região administrativa. Então você já percebe aqui como uma grande característica vitoriosa dos francos realmente é esse sucesso em realmente conseguir uma boa aproximação com os católicos, inclusive doando terras, patrimônio de São Pedro em homenagem a Pedro o Apóstolo. Após a morte de Pepino, seu filho Carlos Magno se torna o maior e mais importante rei de toda a história dos francos e até hoje na história da França é uma liderança muito bem remontada, é uma liderança sempre reverenciada, sempre muito glorificada pelos franceses até hoje. Carlos Magno, gente, ele se torna um rei atípico porque acumula duas coroas simultaneamente. O sucesso que ele estabelece convertendo outros povos para o catolicismo, é o próprio caso dos lombardos, o próprio Carlos Magno força essa conversão por parte dos lombardos, realmente tem muito sucesso, faz com que ele acabe se tornando rei também de um outro império, não só do Império Franco, mas também do chamado Sacro Império Romano Germânico, esse que listei aqui. Gente, o Sacro Império Romano Germânico, na verdade, ele é criado pela Igreja Católica, por isso Sacro Império, e corresponderia à região da Germânia. Naquele contexto, o Papa Leão teria convidado Carlos Magno para se tornar o primeiro rei dessa longa dinastia, que vai se estender até o período moderno, gente. Vocês terem noção, o Sacro Império Romano Germânico, na visão de Adolf Hitler, é o primeiro Reich. Olha que doideira. A formação do primeiro Império Alemão, que nesse momento vai ser governado por um francês, né, por Carlos Magno. Então, realmente, nós percebemos a magnitude desse rei, desse grande líder, que começa a feudalizar a Europa. Aqui nós percebemos um processo de descentralização do reinado de Carlos Magno. Ele começa a criar novas terras, novos tipos de terras, nomenclaturas de territórios e doar essas terras para a nobreza. Condados, marcas e ducados, onde você tem condes, marqueses e duques. A formação dessas hierarquias nobiliárquicas, elas surgem no período medieval, gente. E é muito perspicaz entender que isso vai durar basicamente até a atualidade, né? Então, realmente, quem funda esse processo de doação de terras, se utilizando de uma característica, inclusive, germânica e romana, né? O benefício de um lado e o colonato do outro, a gente nota aqui o início mesmo da formação do feudalismo. Carlos Magno acaba falecendo com algo em torno de 70 anos de idade, chega até a vida plena, tem uma vida rodeada de glórias militares, e o seu herdeiro direto, Luís, apelidado de O Piedoso, tem uma complicada tarefa, conseguir manter esse grande império, mesmo totalmente descentralizado. Seu pai, né, o Carlos Magno, já havia criado uma série de leis, as chamadas capitulares, o primeiro conjunto de leis escritas no período medieval, utilizando o latim como língua importante. Já havia estabelecido uma série, né, de regras para a ocupação dessa terra. Você percebe a criação do missi dominici, que era o funcionário real, o funcionário do palácio, que deveria cuidar dessas administrações, mas essa descentralização acaba levando, né, Luís o Piedoso a não conseguir controlar muito bem essa autonomia das províncias, essa autonomia ruralizada que o seu pai havia implementado. Com a morte de Luís, nós percebemos a assinatura do Tratado de Verdun em 843 d.C.
Esse tratado, na verdade, ele vai redividir o Império Carolíngio em 3 regiões, de acordo com os descendentes de Luís. Eu fiz um mapinha aqui, dá uma olhada. Ó. O Tratado de Verdun, ele vai estabelecer isso aqui. Ó. A divisão dessa grande área imperial em 3. Carlos Calvo vai ficar com essa banda mais ocidental. Lotário ficaria com a banda mais intermediária. E Luís, o Germânico, por isso esse nome, né? A banda mais oriental, próximo de onde hoje é a Alemanha. Aqui, gente, esse império se divide em 3, inclusive o Lotário pega aqui a Sicília, né? Não chegam a penetrar de maneira mais sólida na Península Itálica ainda. Essa região vai ser posteriormente controlada por famílias mais específicas. E nós percebemos aqui o início do feudalismo. Realmente um processo de descentralização administrativa, onde a doação de terras é fundamental. E nós notamos que esses reis vão dar continuidade a essa política de doação territorial, de ducados, condados e marcas. E isso gera o processo de feudalização. Uma economia que não tem grande ênfase na moeda, uma economia muito ruralizada que vai se estabelecer por meio das trocas de produtos. Realmente, gente, para você entender o feudalismo, você tem que olhar para o Império Carolíngio, já que ele deu vazão a esse tipo de estrutura econômica e social que vai ser muito comum na Europa até o final da Idade Média.